E aí, pessoal? Vamos lá, sala de estudo de hoje, vamos falar de fisiologia e eu escrevi aqui também fisiopatologia, porque a gente vai falar da fisiologia da doença hoje, tá bom? Então, sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo! Então, a gente vai falar do que hoje? Da doença de Addison, tá? Doença de Addison, por isso fisiopatologia, tá? Então, que é essa doença aí? Ela é uma doença bem rara, tá? Porque precisa haver, para que você realmente chegue num diagnóstico completo, vários exames complementares, claro, mas você precisa ter a degradação de 90% da região do córtex da adrenal, tá? Então você precisa ter uma destruição muito grande dessa região para que realmente você tenha esse efeito aqui. Tudo bem? Por isso que ela é bem rara de acontecer, tá? E aí, o que define ela? Isso aqui que é importante, ó. É a redução, por isso que eu coloquei uma setinha vermelha aqui. Então, é a redução na secreção dos hormônios. De quais hormônios? Aqueles hormônios do córtex da adrenal. Quem são eles, né? O glicocorticoide relacionado, então, ao cortisol. O mineralocorticoide relacionado à aldosterona e os andrógenos relacionados àqueles paralelos à testosterona, os análogos, tá? Os contrários aí à testosterona, tudo bem? Então é assim, ó. Essa doença, ela pode ser causada aqui, ó, por autoimune, então uma resposta autoimune, ou seja, uma adrenalite. Tá? E o que é isso? É células do sistema imunológico, células de defesa, atacando a própria glândula suprarrenal. Tá? Então, onde que a gente está localizado? Lá em cima do rim, né? Lá na glândula suprarrenal, que também pode ser chamada de adrenal. E aí o sistema imune, o sistema imunológico, vai atacar a região do córtex e vai destruir as células que produzem esses hormônios aqui. Certo? Por isso vai ter uma redução na secreção, tá? Outra característica não. Outra causa pode ser infecções. E um exemplo aqui é a tuberculose bacteriana. A tuberculose não tem nada a ver com o rim, né? Tá lá no pulmão, mas uma consequência dela pode enraizar e atacar a região do córtex da glândula suprarrenal, tudo bem? Então também é uma causa, tá? Outra causa, neoplasias. Já falamos de neoplasias em outra sala de estudo. E aí, neoplasias malignas têm essa característica de metástase. Então, a gente pode, de alguma forma, ter a enraização, né, para locais distantes dessa neoplasia e acertar também a região do córtex da adrenal, certo? Outro ponto também são hemorragias adrenais, claro, por conta do quê? De uma lesão, de um impacto, de um trauma, corte, certo? Ou mesmo por conta de uma consequência do fator autoimune, da degradação das células, você também vai ter uma hemorragia interna que vai auxiliar na redução aqui da secreção dos hormônios, tá? Então, tem outras causas, tá? Mas essas aqui são as principais causas que podem gerar a doença de Addison, tá bom? E aí, a gente tem os sinais e sintomas. O que são esses sinais e sintomas? Eles também podem ser apresentados como características do indivíduo. Como que o indivíduo vai estar sendo apresentado quando ele tiver essa doença, tá? Então, sinais e sintomas também são características, certo? E aí, ó, a gente vai falar de cada um deles aqui, mas se a gente entender que eu vou ter a redução dos hormônios do córtex da glândula da suprarrenal, e que esses hormônios são esses três aqui, sabendo a função de cada um deles, eu vou ter todos os sinais e sintomas aqui, certo? Porque se eu tenho a redução de todos eles, e sabendo a função de cada um, eu sei os sinais e sintomas dessa doença, certo? Vou explicar aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Hiponatremia.
Eu coloquei esses nomes técnicos aqui, mas é só para fazer a associação ao que ele está sendo representado, tá? Mas o importante é saber qual que é a função mesmo. O nome é só a efeito de conhecimento, tudo bem? Então, ó, hiponatremia, o que é isso? É a baixa concentração de sódio, tá aqui, ó. Então, o sódio baixo tem esse nome aqui. Lembra que o aldosterona, ele faz a função de aumentar a concentração de sódio no sangue. Então, se você não tem o aldosterona, o que vai acontecer? Você vai ter uma deficiência na reabsorção e o sódio vai baixar, certo? Outra função do aldosterona é fazer com que o potássio fique baixo no sangue. Se você não tem o aldosterona, o que você vai ter? Uma hipercalemia, ou seja, uma retenção do potássio no sangue, certo? Então é isso que eu quero dizer. Se você sabe a função do aldosterona e a doença de Addison afeta todos, então você tem os sinais e sintomas da doença. Outro exemplo, o aumento da excreção de água, por conta daqui do aldosterona ainda, tá? Aí, se você tem a excreção de água aumentada, o que vai acontecer com o seu volume de sangue, né? O volume plasmático vai reduzir, tá? Vai reduzir. Se você tem essa redução do volume plasmático, até por conta do potássio aumentado, você também vai ter o quê? A redução da pressão arterial, uma hipotensão, né? E que vai trazer uma consequência de frequência cardíaca reduzida. E que a gente pode chegar aqui até mencionar num choque, tá? Num choque hipovolêmico, por conta do volume plasmático, tá bom? Então, essa sequencinha aqui, ó, ela é muito importante quando a gente pensa na resolução de casos clínicos, tá? Essa sequência aqui. Então, você tem um aumento da eliminação de água. Isso faz com que o seu sangue fique com volume diminuído, o que vai causar uma pressão arterial baixa, o que também vai levar numa frequência cardíaca baixa, certo? Tudo isso aqui são funções lá na deficiência do aldosterona. Agora, por exemplo, falando de cortisol. Astenia, o que é isso? Fraqueza muscular, deficiência na força física, tá? O cortisol, numa concentração normal, ele te traz isso daqui, tá? Te traz força física e não fraqueza. Ou seja, agora você tem o quê? A redução do cortisol. Então, você vai ter fraqueza, tá? Outro sintoma aqui para o cortisol. A perda de peso. Em relação a quê? Lembra que o cortisol ele troca a ação de glicose para gordura, certo? E aí ele tem aquela realocação do glicogênio. Então, você vai ter um aumento de peso, de repente, no excesso de cortisol. Então, se você não tem o cortisol, você vai ter a consequência de perda de peso, certo? Outro distúrbio também aqui, ó, gastrointestinal, que também te traz a consequência de perda de peso. Por quê? Vômito e diarreia. A absorção de nutrientes fica reduzida, certo? Então, você também vai ter esses distúrbios aqui. Também por conta do excesso de eliminação de água, vai te causar diarreia, certo? Outro ponto aqui, ó, muito importante, ó, anemia, ainda falando do cortisol. Lembra que o cortisol favorece a produção de células vermelhas, né, de eritrócitos? Então, se você tem a redução de cortisol, você vai ter também anemia, certo? Então, está aqui, ó, as características estão aqui, tá? E qual que é o tratamento para tudo isso? Está aqui, ó, é simples, ó. O tratamento disso daqui, se você tem a redução, o tratamento é a reposição hormonal, certo? Então, tá aí, ó, a doença de Addison representada num slide só, certo? E sala de estudo de fisiopatologia, tá aí. Doença de Addison é isso e por hoje é só, pessoal.